Oi, signo de Capricórnio, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos à leitura de vocês. Vamos ver qual mensagem vai sair para vocês hoje. Vamos lá. Vamos ver. Para o signo de Capricórnio, por favor, signo de Capricórnio. Tá. 9 de copas. 3 de copas. 2 de espadas, 6 de ouros, 2 de ouros, 7 de copas. Aqui no fundo, o louco, e mais ao fundo aqui o 4 de espadas. Existe a realização de um sonho aqui, tá? De algo que eu queria muito, era algo que eu desejava muito. Tem uma questão aqui de passado, tá? De muito tempo. Um sonho de muito tempo, um sonho, para alguns aqui pode ser até um sonho de infância, tá? É algo aqui que vocês carregam há muito tempo. Esse sempre foi o meu sonho, essa sempre foi a minha vontade, e de alguma forma que eu tenho alguma oportunidade, se abre aqui alguma oportunidade para que eu consiga realizar esse meu sonho, para que eu consiga chegar nesse objetivo aqui que eu tanto quis na minha vida, que eu tanto desejei, tá? Existe ajuda, existe alguém que te ajuda, alguém que te dá um empurrão, alguma oportunidade que aparece para que eu consiga realizar esse meu desejo. Muito importante no momento não vibrar aqui no medo, não ficar com medo, tá? Ter coragem aqui de seguir esse caminho e de realizar esse sonho. Porque eu posso deixar essa oportunidade aqui passar por medo e um pensamento muito de isso vai ser muito inconsequente. Eu não posso ser inconsequente nesse momento, mas isso é uma questão aqui muito da cabeça de vocês, muito da mente de vocês, tentando aqui bloquear vocês, porque é um caminho aqui positivo, é algo positivo, é algo que vai dar certo, só que existe a questão do medo, existe a questão aqui de eu não tenho essa coragem para seguir em frente, eu não tenho essa coragem de enfrentar aqui o caminho que eu tenho que enfrentar.
que mais para Capricórnio? Sete de espadas. Tem uma desconfiança aqui, né? Além do medo, tem uma desconfiança. Quatro de ouros. Tem uma desconfiança, tem alguma questão talvez financeira aqui que prenda vocês. Ou vocês estão muito apegados em alguma situação, em algum lugar. Então isso trava vocês de seguirem em frente. O louco de novo, duas vezes a carta do louco. E aqui é uma confirmação. E essa confirmação é o quê? Eu preciso criar essa coragem e seguir em frente. Eu preciso aqui, se isso é uma coisa que eu já carrego há um tempo, né, como desejo dentro do meu coração, é uma coisa que eu quero, eu não posso deixar aqui que o apego, tá, porque existe um grande apego aqui a alguma situação, a algum lugar, eu não posso deixar que esse apego faça com que eu aqui desconfie do que a minha intuição tá me mandando fazer, que eu desconfie aqui do que os meus sentimentos, do que o meu coração tá mandando eu fazer, tá? O diabo, o arcano de vocês, a carta de vocês, tá? Falando dessa questão, o diabo aqui nesse contexto, ele tá falando dessa questão aqui de bens materiais. Então, eu vejo aqui, pessoal, que talvez vocês vão ter que abrir mão de algum bem material. Vocês vão ter que abrir mão de algum conforto, abrir mão de alguma segurança, tá? A carta da morte aqui, carta de escorpião. A carta da morte sempre fala de renascimento, de transformação, de coisas que têm que morrer para que eu consiga renascer, tá? Algumas coisas têm que morrer para que outras nasçam, tá? Por isso a questão aqui de abrir mão. Vocês podem aqui ter uma certa segurança em algum trabalho, uma segurança em alguma dinâmica de grupo, tá? O que mais para Capricórnio? Alguma coisa eu tenho que abrir mão aqui, tá? Se eu quero... Se eu quero realizar algum desejo aqui, eu vou ter que abrir mão de alguma segurança. Isso tá muito claro aqui. 9 de paus. Pajem de ouros. E 10 de copas, ó, o que eu falei aqui do sentimental, da alma, do coração, da intuição. Alguma segurança aqui financeira, tá? Uma questão financeira, uma questão de dinheiro, vai ter que ser diminuída. Não sei se diminuída é a palavra, mas alguma questão aqui de segurança, de apego, vai ter que ser diminuída para que eu consiga aqui
alcançar o meu objetivo, alcançar o que realmente eu quero para minha vida. Aqui tinha saído a carta da morte, né? E aqui página de ouros, que eu falei do recomeço. Isso aqui pode ser muito difícil para vocês, porque talvez vocês estavam numa posição aqui na vida de vocês já de uma certa segurança, né? E agora vocês vão ter que recomeçar. É como se eu tivesse já eu vou dar um exemplo aqui, tá? Eu tava num cargo alto e agora eu vou ter que descer, eu vou ter que recomeçar, eu vou ter que começar por um cargo lá embaixo, tá? Porque aqui é um pajem, né? Um pajem de ouros. Vamos ver o que mais aqui. Alguma coisa aqui me fala de ser muito arriscado. Vocês têm essa sensação de que é muito arriscado, perigoso, inconsequente. Dois de paus, e aí a gente tem 2 de paus, 2 de espadas. Então, eu saio do 2 de espadas aqui, de não querer enxergar que eu posso alcançar o meu objetivo, de não querer enxergar que eu não preciso ficar parada aqui nesse mesmo lugar, tá? Eu saio desse 2 de espadas, dessa energia, e vou com 2 de paus. É meio que um despertar, tá? O despertar do 2 de espadas para o 2 de paus. Aqui eu não quero enxergar a situação, eu não quero enxergar o que é melhor para minha vida. E fico ali nas dúvidas, né? Eu penso, eu tenho certas dúvidas, mas não quero tomar uma atitude sobre isso. E aí acontece o 2 de paus, que é o momento que eu desperto e começo a olhar para fora e começo a pensar, e se? Né? Eu começo a pensar, isso é interessante. É interessante de se pensar que, e se eu fizer? Né? Mas é aquilo, eu penso, eu tô olhando já para a situação, mas ainda tô parado. Existe uma coisa aqui de muita desconfiança, tá? Muito medo, muita desconfiança, e eu fico parada. A energia de vocês está muito parada aqui, tá? Sete de ouros. Cinco de espadas. Quatro de espadas. Eu tenho... Nossa, gente, é muito medo aqui de perder. Nossa! Princesa de ouros.
É muito medo de perder. Sete de paus. Eu fico com medo de perder, eu fico com medo de tomar essa atitude. Pajem de paus e a roda da fortuna. Eu fico muito com medo aqui de mudanças, tá? Muito medo, isso me deixa parada aqui no mesmo lugar. Nada se movimenta, nada se desenvolve, mesmo eu tendo algumas oportunidades aqui, se abrindo algumas portas para mim, eu fico com medo e não avanço, eu fico com medo e não vou, eu fico com medo aqui de perder, eu fico com medo de ter perda financeira, de me dedicar a alguma coisa que não vai me trazer nada de volta. Tem muito medo e uma questão aqui de ficar parado. Tá? Não vejo movimentação de vocês, apesar de ter saído aqui 2 vezes a carta do louco, que é essa confirmação que o jogo tá te dizendo de vamos lá, vai, te arrisca, vai. Mais signo de Capricórnio, pajem de copas, pajem de ouros, pajem de paus, pajem de copas. A carta do louco de novo. O louco. Ai, gente, cadê a outra carta do louco? Tinha saído uma outra carta do louco. Eu tô... Gente, agora eu não entendi. Eu achei que tinha saído 2 vezes a carta do louco. Em algum baralho. Gente, mas não tinha saído 2 vezes a carta do louco pra vocês. Eu tenho certeza que eu tinha visto e ainda falei. Aqui. Nossa, agora eu fiquei até com medo de que eu tava inventando coisa aqui, gente. Que eu tava vendo coisa que não existia. Que medo me deu agora. Nossa, ó. 3 vezes a carta do louco, tá? 3 baralhos diferentes. Isso aqui é uma confirmação. Tá? De não ter medo aqui de ir para algum outro lugar e ter que começar do zero, ter que começar de baixo. Mesmo que nesse momento vocês estejam numa posição de privilégio, tá? Não tenham medo. Que mais? 4 de espadas. 4 de espadas de novo.
eu vejo que no momento vocês estão muito sobrecarregados, tá? Aqui a carta da Lua, vocês estão muito sobrecarregados de muitos pensamentos e eu acho até que aqui da rotina de vocês. Vocês estão precisando ir para um lugar que tenha mais paz, mais tranquilidade. Vocês precisam dar um tempo para descansar a mente de vocês que está trabalhando muito e que vocês não estão conseguindo aqui ter clareza de pensamentos, tá? Vocês podem ir para um outro caminho que traga mais essa sensação aqui de descanso para vocês, que vocês não têm nesse momento. Vocês podem até ter uma segurança aqui financeira ou um cargo mais elevado, mas vocês não têm tempo. Vocês não têm tempo de descansar, de ter um momento aqui de lazer. Tá? Me vem essa questão aqui do tempo, do descanso, porque, gente, é importante a gente descansar, é importante a gente relaxar, tá? Isso de que ficam pregando, de que a gente tem que estar sempre produzindo, a gente tem que ser sempre produtivo, o dia inteiro produtivo, sem parar um minuto, isso aí é uma ilusão da vida moderna, tá, pessoal? Isso não é real e todo mundo sabe que o quanto isso prejudica nós como seres humanos, né? Então, isso é uma reflexão aqui, tá? Para que vocês façam essa reflexão, se ficar aqui nesse lugar, não tendo tempo para vocês mesmos, não tendo tempo de descanso, tempo de qualidade de vida, se vale mesmo a pena vocês ficarem nesse lugar. É uma reflexão aqui a se fazer. Porque vocês podem recomeçar aqui num lugar que vocês tenham isso, que vocês tenham essas coisas, tá? Que vocês possam relaxar, que vocês possam ter mais tempo para colocar as ideias de vocês no lugar, tá? Mais qualidade de vida, mas não em questão financeira, em questão de saúde mental, em questão de o meu corpo relaxar, a minha mente poder relaxar mais, tá? O que mais? 9 de ouros. Tinha saído uma carta 9 aqui. Ou eu... Não, acho que não. 9 de paus, né? 9 de paus. De um 9 de paus. Sair de um 9 de paus aqui, tá? Aqui o 9 de paus. Sair de um 9 de paus para um 9 de ouros é muito positivo. É o que eu acabei de falar. Eu saio de um modo de sobrevivência e vou para um modo aqui de abundância. E a abundância não é só... Aqui é um 9 de ouros, né, gente? Mas a questão não é essa. A questão não é o dinheiro, tá? A abundância não é só dinheiro. A abundância é como eu estava falando antes.
eu ter qualidade de vida, eu ter aqui paz nos meus pensamentos, eu conseguir aqui relaxar um pouco. Então, o jogo de vocês não necessariamente fala de muito dinheiro. Não é uma garantia esse muito dinheiro, apesar de ser um 9 de ouros. Pode-se ter ainda. Eu posso ainda conseguir, com o tempo, uma estabilidade financeira. Eu ainda posso conseguir conquistar aqui esse dinheiro. Mas não é a questão, tá? A questão é ter abundância em outras áreas da minha vida. Abundância de paz de espírito. O imperador. E o pendurado. O imperador e o pendurado. Como eu acabei de falar, eu posso até conseguir aqui a questão financeira, eu posso conseguir aqui a minha independência, tá? Mas aqui vai ser um processo mais de autoconhecimento, vai ser um processo mais aqui de eu entender o quanto vale a minha paz, o quanto vale o meu tempo, a minha qualidade de vida. E a qualidade de vida não é focada no dinheiro, é a qualidade de vida focada no quanto eu posso aproveitar minha família, aproveitar meus filhos, aproveitar meu tempo, poder tomar um café aqui descansada, entende? É uma reflexão muito grande sobre isso. Cavaleiro de ouros aqui no fundo. Aí, a questão financeira, ela vem, mas ela vem de uma forma um pouco mais devagar. Não é um crescimento financeiro rápido, tá? Porque a questão não é essa, a lição não é essa, sobre o que eu tenho que refletir aqui não é sobre isso, e é sobre o que realmente tem valor na minha vida. O que realmente tem valor na minha vida aqui, que é o tempo, que é poder aqui não ter ansiedade, né? Ter uma saúde mental melhor, né? Saúde mental e saúde do corpo também, porque quando a gente vive muito tempo em modo de sobrevivência, o corpo da gente ele padece muito, né? Aí doenças aparecem, depressão, ansiedade, tudo isso, né? Então é isso, Capricórnio. É isso que eu tenho para vocês hoje. Espero que tenha sido de ajuda para vocês. Para leituras particulares, é só entrar em contato comigo lá no Instagram, tá? Me mandar um direct lá no Instagram que eu passo para vocês as informações da leitura, de como procede a leitura particular, tá certo? E é só por lá, tá, pessoal, para entrar em contato comigo, é só pelo Instagram, @janadias, tá? E sejam sempre muito abençoados, tá bem? Signo de Capricórnio.
Fiquem com Deus, um grande beijo para vocês, tudo de bom na vida de vocês e até a próxima.